Oi, gente! Que felicidade a gente aqui mais uma vez com o nosso Pode Adotar, que a Angaad está fazendo aí com tanto carinho. E meu companheiro aqui, meu grande colega Gilson, juntos Boa, boa estamos com noite. duas pessoas que vão abrilhantar aqui essa conversa, que hoje vai falar sobre um olhar dos filhos adotivos. E hoje a gente está aqui com o William Garanx Del Carlo, que nada mais que o filho do Gilson. Então a gente está hoje num podcast totalmente em família. O William é estudante de logística, tem 22 anos, chefe escoteiro, trabalha como assistente de transporte e é voluntário do GAALA, que é o Grupo de Apoio à Adoção Laços de Amor de Praia Grande, e é filho por adoção. E a Verônica, que também está aqui com a gente, a Verônica Aparecida Pereira, ela é assessora da área de psicologia da Angaad, é membro da diretoria do GAD, Acolher Dourados, pós-doutorado em psicologia, o PPT Unesp de Bauru, ela é professora associada da UFGD, supervisora e de estágio em psicologia jurídica e filha por adoção. Gente, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, por estarem aqui com a gente. Então, bom, como todo mundo vai ver à noite, durante o dia, e também de manhã, então é bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E bem-vindos, William, Verônica, e aí também meu grande amigo Gilson. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Agradeço pelo convite, pela confiança, por esse momento gostoso, por essa acolhida que vocês nos fazem. Muito obrigada mesmo. E a nossa conversa, eu já queria pedir para o William começar contando, já que a gente está falando sobre, né, um olhar dos filhos adotivos, contar uma breve história de como aconteceu sua adoção, William. Aproveitando aqui que você está aí com o grande Gilson, né? E também, desculpa, eu não sei o nome da sua mãe, então já deixar aí meu grande abraço para ela também. E começa contando aí a sua história, por favor, para inspirar tanta gente. A minha história ela começou, assim, na minha opinião, ainda bem, ela começou muito cedo, né? Eu fui adotado com 1 ano de idade. Eu sou de São Paulo, meus pais me adotaram lá. Eu acho que assim é uma introdução, assim, né? Eu desde muito pequenininho já fui adotado, já tô, digamos que adaptado com esse sistema, com essa história. E acho que é isso que dá para dizer agora num começo assim mais resumido. Perfeito. Verônica, conta um pouquinho da sua história pra gente. Nossa, que difícil, né, Williams? Foi muito sucinto, né? Acho que pelo fato de estar aqui com seu pai, você achou que estava muito bem resolvido. Ficou constrangido, né? Eu não. Não. Eu acho que, assim, diferentemente do William, né, que é tão jovem, eu passei pela adoção antes do ECA, o que faz muita diferença. Então, como profissional, sempre quando eu vou colocar como ocorreu a minha adoção, e como deve ocorrer ou está ocorrendo hoje, eu faço esse traçado temporal, porque algumas intercorrências, né, algumas coisas que não foram totalmente corretas na minha história, elas não estavam amparadas pela legislação e pelo cuidado que nós temos hoje, né? Então, eu acho que é importante sinalizar isso no tempo. E, além dessa questão, que aí a gente vai conversar um pouquinho mais, eu fui adotada 2 vezes, ou especificamente, se a gente quiser colocar nos moldes de hoje, eu passei por uma adoção aos 5 anos de idade e passei por uma tutoria depois dos 11 anos de idade. Aí depois eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, aí a gente vai entender um pouquinho por que eu estou chamando esse segundo estágio de tutoria e não de adoção. Perfeito. Conta pra gente a região que você está, Verônica. Tudo aconteceu aí? Não. Hoje eu estou na região da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui há 14 anos, desde que ingressei na UFGD como docente no curso de psicologia, onde trabalho até hoje. Eu sou mineira,
né? Sou da região de Passos, Minas Gerais, né? Vivi lá por 18 anos, né? Foi onde aconteceu essa história. E estive também por mais 18 anos em Bauru, né? Onde me formei, tive meus filhos, comecei minha vida profissional, né? Me casei e depois vim para cá. Perfeito. Eu já queria começar aproveitando. Você considera a sua adoção, dá para a gente considerar que foi uma adoção legal? Então, por isso que eu coloquei esse traçado temporal, né? Tá. Então, se a gente colocar pela legislação de hoje, não foi uma adoção legal. E talvez, mesmo sem o ECA, eu poderia dizer que ela foi legal, e hoje eu consigo, foi ilegal, e eu compreendo os motivos, né? Então, eu fiquei órfã aos 5 anos de idade, porém, a pessoa que me adotou, ela já cuidava de mim desde os 6 meses de idade. Ela era minha babá, e eu já tinha essa condição que tinha hora que eu chamava ela de babá, tinha hora que eu chamava ela de mãe também, porque ela executava todas as funções maternas e tinha um vínculo muito bem estabelecido. E a minha mãe, quando faleceu aos 5 anos, obviamente, então eu tinha convivência com ela me deixava com a babá, mas ela estava frequentemente comigo, tinha um vínculo muito forte, muito bem estabelecido. E quando ela morreu, eu não entendia muito bem o que era essa relação de morte, né? Porque se fala para a criança, a mãe foi para o céu. Minha mãe ia para tantos lugares, né? Ela fazia tratamento oncológico em Araraquara, então a sua mãe foi viajar, a sua mãe foi para lá, a sua mãe foi... Então o céu para mim era mais um lugar em que eu ficava esperando que ela voltasse. Então demorou um tempo para entender que ela não voltaria, e eu só tive essa dimensão quando muito seriamente, né? Porque como eu às vezes ainda chamava minha mãe, né, adotiva, de babá, ela falava assim, olha, eu vou te contar uma coisa, eu não sou mais sua babá, né? Você pode me chamar de mãe, se você quiser, como você chama às vezes, ou você vai me chamar de Aurora. Porque babá é alguém que recebe dinheiro para cuidar de alguém. E durante um tempo eu fiz isso. Mas hoje eu não recebo dinheiro para cuidar de você. Eu recebo amor, eu recebo alegria, eu recebo afeto, eu recebo muita coisa, e por isso que eu quis que você ficasse, né? E para mim você é minha filha e sempre vai ser, né? Mas você não é obrigada a me chamar de mãe, mas você não pode mais me chamar de babá, né? Então, eu falei assim, mas e a minha mãe? A sua mãe não vai voltar mais. Então, assim, houve essa ruptura de entender o que era a morte de alguém que me amava muito e que eu amava também. Então, eu sempre soube da minha origem, tive essa relação e essa despedida um pouco tensa, né, para a criança, porque o adulto tem dificuldade de descrever, né, pelo menos na minha história, o que de fato é a morte, né? E então eu fiquei muito tempo esperando minha mãe voltar e com uma relação muito fantasiosa sobre isso. E então isso foi a parte mais difícil. Amar essa minha mãe adotiva, não, assim, né? Porque aí ela, quando eu falo que ela foi ilegal, né? Ela poderia falar assim, por que então ela não foi no juizado de menores, que era o que tinha na época, né? A gente está falando final dos anos 70, início dos anos 80. Ela tinha muito receio, porque ela já era uma pessoa muito idosa e também muito pobre. Então, ela tinha receio de que a decisão fosse de que ela não teria condições de cuidar de uma criança de 5 anos na condição que essa criança precisa. E aí, ela fez a adoção ilegal, assim, ela continuou cuidando de mim, mas ela não cuidou de nada dos papéis. De nada, inclusive assim, da pensão do INSS que eu tinha direito, mesmo a gente sendo uma família muito pobre, precisando muito, do seguro do acidente da minha mãe, né? Assim, de nada, a gente ficou desassistido de tudo, porque ela tinha muito receio de me perder. E hoje, assim, entendendo um pouco das decisões, eu acho que talvez ela perderia mesmo se considerassem as condições nas quais a gente vivia, né? Em que talvez fosse essa opção. E ela fez tudo com um amor imenso, né? Então, sim, acho que isso, eu tive uma infância, até os 11 anos, eu tive uma infância muito pobre dos bens materiais, mas de afeto, de carinho, de certeza de que ela era minha mãe, assim,
Aí eu poderia dizer que foi uma adoção plena, assim, com muita certeza. Ela nunca me Muito deixou bom. duvidar disso em nenhum momento. William, a sua foi uma adoção legal. Eu queria que você contasse um pouco como que foi o saber que você é um filho adotivo, se você lembra de que idade você tinha, e desse momento em que seu pai e sua mãe chegaram para você e tiveram essa Com conversa certeza, em algum com certeza. momento. A minha adoção, como ela aconteceu, digamos que mais recentemente, ela já foi toda amparada por um sistema que, como a Verônica tinha dito, na época dela não existia, na minha época, assim, que eu tenha entendimento, já existia todo esse sistema, tanto para amparar por parte da lei, por parte da sociedade, tanto por parte da família. Não era uma coisa como ela é hoje, né? Eu não tenho informação se já existiam os GAs ou se já tinha algum sistema de A gente informação não ou de tinha apoio. internet, provavelmente, ainda, né? A internet Que isso? Eu provavelmente ainda falo não. que era a Não, carvão, né? eu Tava o digo, começo. o sistema ainda não estava operando como opera hoje, né, gente? Certo, certo. Sim, era bem diferente. Era bem diferente. Mas ainda assim foi uma adoção assim, eles foram me visitar na casa onde eu estava, houve todo um processo de acostumar uma parte com a outra, e assim, com um ano, se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado, com um ano eu já estava com eles aqui em casa. 1 ano e 3 meses, na verdade. Um ano Mais e detalhe. 3 meses. E assim, a parte da revelação, ela foi uma coisa que sempre esteve lá, só que eu, como uma criança de 1 ano e 3 meses, eu não tinha muito esse discernimento de conseguir entender o que é uma coisa logo de cara. Acho que eu sempre soube, né? Sempre foi uma informação que eu tive, nunca foi uma coisa que foi escondida de mim, né? Mas assim como a Verônica disse que às vezes a criança ela não tem o discernimento para entender a parte da morte, a criança às vezes também não tem muito discernimento de entender muita coisa, entendeu? Então, assim, a gente recebe informação, mas às vezes não tem a consciência o suficiente de falar, não, tá, então é isso. Então, a minha revelação, ela veio por parte de histórias de dormir. Então, eu ia dormir e eu tinha uma história que era a minha história favorita, que era a história de um pai e uma mãe que eles não podiam gerar um filho, né? E aí esse filho veio para eles e é muito bonito, e eles me contavam essa história de dormir. Praticamente todas as vezes eu queria ouvir essa história, até que teve uma vez que eu perguntei para eles se a criança daquela história, a criança que veio para eles porque eles não podiam ter esse filho, era eu. E eles responderam que sim. Eu tenho quase certeza hoje que não foi naquela época que eu realmente associei uma coisa a outra, que eu realmente entendi. Falei, então sou eu, entendi. Eu fiz essa pergunta, mas eu tenho absoluta certeza que naquela época eu ainda não entendi a profundidade disso, o que isso realmente significava. Mas ainda assim é uma coisa de que eu me orgulho muito. Eu acho que tem a uma gente coisa, tem uma... só para aproveitar o gancho da Claro, revelação, a gente ainda usa, né, muito o termo revelação, mas a sensação que dá é que era uma coisa secreta, né, uma coisa velada, né? E isso é uma coisa que nos grupos, né, de apoio a gente tem incentivado muito, que se trate isso da maneira mais natural possível, né? Não tem uma data, né? Não tem assim, olha, senta aqui que eu vou te contar uma história, né? Então, esse dia, ele tem que ser a vida inteira, né? Então, desde o começo, cada fase de entendimento da criança, lógico, né? Mas a gente não deixa que isso vá muito para frente, porque quanto mais tempo você demora para começar a falar sobre isso, mais inseguros os pais ficam, né? Então, quando a criança é um pouquinho maior, né, que nem teu caso, Danilo, que você já tem umas meninas que já são maiores, né, a Verônica que já tinha uma história e ela conhece toda a transição da história, mas quando você pega uma criança que é pequena, que nem com 1 ano, 2 anos, que ainda está começando a entender algumas coisas,
tem muitos pais que optavam antigamente, principalmente, para escolher uma data lá na frente, um dia da revelação. E esse termo da revelação ficou muito forte, né? Então, a gente tem evitado isso, porque a gente fala que a revelação é todo dia, né? Então, a gente não pode ter um ponto de falar assim, hoje é o dia. E, normalmente, quando acontece uma data específica, é porque deu alguma coisa muito errada. Então, é com o falecimento de alguém, é com algum problema de crise, né? Então, essa situação ela é mais traumática, a gente acredita, quando deixa para fazer uma revelação numa data ou numa situação muito pontual, né? Então, quanto mais você falar sobre isso dentro de mais casa, contínuo, mais né? fácil. É um processo contínuo, Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Muito boa sua colocação e importante, né? E trazer aqui a importância da verdade, lidar sempre com a verdade, lidar sempre com a transparência, né? Porque as coisas se tornam mais fáceis, né? Então isso a gente está sempre trazendo bastante isso né, nas informações nos grupos de apoio. O Engage bate bastante nessa tecla de você tratar isso com essa naturalidade, né, que é tão importante. E aí eu queria trazer uma pergunta que até para a Verônica talvez vai ser mais fácil, se a criança nesse momento, né, de trocar pai e mãe, né, de pai e mãe, é algo comum. Qual que é a compreensão que essa criança tem? O que você enxerga, Verônica? Olha, isso vai muito ao encontro do que essa criança concebe por família, né? Porque se família é pensada no conceito que nós temos hoje, inclusive na Constituição, que são pessoas que se unem, né, e que se amam, e que são mantidas principalmente pelos laços de afeto, não de sangue, isso vai estando tão presente não só na vida da criança, mas da pessoa como um todo, que a gente se vê constituindo família ao longo de toda a vida. Há amigos muito intensos que se tornam irmãos, há outros pais que vão se revelando na vida acadêmica. Eu costumo brincar com as minhas orientadoras, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que elas se tornaram minhas mães acadêmicas. Eu, por minha vez, né, me torno mãe de outras pessoas. Então, a gente vai entendendo esse conceito amplo da parentalidade como alguém que é capaz de doar e de amar intensamente. Então, se isso é vivido desde muito cedo, é uma transição muito tranquila, porque eu não preciso ter o mesmo sangue que você para ser seu parente, né? Então, rapidamente, esses laços vão se constituindo e se fortalecendo. Mas se a ideia é aquela ideia original, né, que tem que fazer um teste de DNA para se comprovar, para ver qualquer vínculo, tal, então é um sofrimento muito grande para provar que é o que não é, né, e de uma busca que pode nunca terminar, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu falo assim, eu sei, né, do fato que antes de eu nascer, minha mãe já havia tido 2 outros filhos, né, mas eu nunca tive vínculo com eles, nós não moramos juntos, então eles nunca se constituíram dentro da minha família. Então as pessoas acham um absurdo quando falam assim, como você não pôde ir conhecer os seus irmãos? Eu falo assim, porque minha vida me trouxe muitos outros irmãos, né, e se algum dia, né, por acaso a gente se encontrar, e se esse vínculo foi estabelecido, ok, mas eu nunca tive necessidade de ir atrás deles, porque as famílias que eu reconheço não são de laço de sangue, mas são de afeto, e elas são muito grandes. E não tem algo mais sólido do que o afeto, né? Isso. Eu acho que depois, assim, eu tive a oportunidade de experienciar, né, mais fortemente quando eu tive os meus filhos, né? Hoje eu tenho 3 filhos, né, que pela via biológica, que eu também tive que adotá-los, né, porque quando a gente está grávida, a gente pensa como vão ser os nossos filhos, e felizmente eles vêm muito diferente do que nós pensamos, e nessa diferença a gente também precisa adotar e aprender a amar. Então, eu acho que seja pela via biológica, seja pela via adotiva, a principal questão para se tornar parente, né, para se tornar família, é o vínculo, é o afeto que se constitui, e que mesmo o biológico não é capaz de garantir. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar, né, falar um pouco das histórias.
busca de origem, gente. Você teve, Verônica, essa curiosidade? E eu queria fazer essa pergunta também para o William. Né, teve essa... fui atrás ou nunca tive interesse. Como que aconteceu? William, se você quiser começar, por favor. Cara, obrigado pela pergunta. Da minha parte, nunca houve, de certa forma, esse interesse de ir atrás. É claro que, como criança, a gente fica curioso, a gente quer tentar entender o porquê aconteceu, quando aconteceu, tentar chegar a um motivo do porquê que as coisas vão se desenvolvendo e se desenrolando da maneira como elas foram acontecendo até chegar ao presente momento. Mas eu nunca tive a iniciativa ou até mesmo o interesse de tomar uma iniciativa de ir atrás, de descobrir, de ver aonde foi, com quem foi. Então, até hoje, eu diria que eu não tenho essa curiosidade de fazer isso, apesar de já ter tido muito a curiosidade de entender o porquê das coisas. E você, Verônica? Você já, de certa forma, já sabia da sua origem, né? Então, eu sabia 50%, né? Eu sabia quem era minha mãe. Mas aí eu, como grande parte das crianças brasileiras nascidas nessa época, né, eu vim daquilo que eles chamavam, né, da condição da filha da mãe solteira, né? E aí, como que é assim? Veio de chocadora, né? Foi fertilização in vitro, então tinha esse incômodo de realmente conseguir descobrir quem era o meu pai, né? E aí as pessoas comentavam, talvez seja, não sei. E aí uma coisa muito bonita, assim, que o meu avô paterno, ele me assumiu desde muito cedo, né? Ele não quis saber se tinha teste de DNA, nem nada, ele sempre me tratou como neta e num carinho muito grande, mas o filho dele não se aproximava, então morava em outra cidade, quando vinha era Rio, ia arredio, tarará. Então, o encontro com o meu pai foi, assim, na adolescência, de uma forma muito ruim, assim, afastada, arredia, emburrada, não conversava, não queria contato, mas isso foi fazendo falta. E aos 19 anos eu cheguei para ele para conversar. Então, eu falei assim: me diz se você é meu pai ou não, porque eu não aguento mais viver com essa angústia, né, com essa dúvida, isso me faz falta. E aí, naquele momento, ele me assumiu verbalmente, né? Isso fez muita diferença para a minha vida, no sentido de um buraco que estava ali, que eu queria uma resposta. Ele podia falar sim ou não, mas eu precisava dessa resposta, até porque existia essa possibilidade. Mas esse buraco não se fechou. E hoje, quando tem o projeto da certidão de nascimento, eu acho muito importante, né? Porque nos meus documentos parece que cada vez que eu li aquele lá, nada não consta, né? Nada consta, eu nem lembro mais como era. Era uma dor, assim, que atualizava esse momento de ausência, de negligência, de afastamento, de solidão. Eu acho que é de solidão mesmo, principalmente porque a minha mãe tinha morrido. Então, assim, eu acho que ele precisava ter sido mais próximo, né? Claro. E foi aos 40 anos, né, que nós exigimos, né, eu e meu marido, a gente chegou e falou assim: olha, seu Benedito, hoje é dia do senhor fazer o registro da sua filha, né? Então foi próximo do Natal, o cartório ia fechar, a moça não ia me entregar, então a gente levou lá a escritura, tá aqui o nome do seu Benedito no seu certidão de nascimento. A moça falou assim: não, só pode pegar em janeiro. Eu falei assim: moça, faz 40 anos que eu espero esse documento, você não pode fazer isso comigo. Ela ficou tão emocionada que ela falou assim: amanhã cedo você pode vir buscar, então eu não vou fechar o cartório sem te entregar isso. E assim, foi muito importante para a gente, sabe, esse reconhecimento. E também ele aprendeu, acho que nessa vivência, né, porque as pessoas chegavam para ele: mas você não vai fazer DNA? Ele falou assim: não, eu sinto que ela é minha filha e isso basta. E assim, hoje eu agradeço ele, porque assim, se ele falasse que queria fazer o DNA e se em algum momento a gente descobrisse que não era, eu não ia ter mais ninguém. Eu não teria outro pai para perguntar: é você? Então, eu acho que a vida nos deu a oportunidade de nos conhecermos, de nos adotarmos aos poucos, de nos aproximarmos, de nos perdoarmos e de se assumir de uma forma muito plena também. Eu acho que a gente se adotou, a gente se encontrou, e essa busca foi muito importante para mim e para ele.
Muito bom, muito bom. E falando em busca de origens, né, a gente, já que entrou nesse tema, nós como pais também temos essa curiosidade de saber, de entrar na cabeça dos filhos, não é, Gilson? De saber também um pouco do Sim. que, né, eu, por exemplo, sou pai recente, as meninas estão comigo há 3 meses, né, uma menina de 7, uma de 9, e óbvio que eu não fico me torturando com essa informação nesse momento, mas sei que lá na frente essa curiosidade pode surgir e eu vou ter que me preparar para isso, né? De que forma que eu vou tratar isso sempre com muita verdade, naturalidade, né? E aí eu queria levar isso para o Gilson. Gilson, você teve essa curiosidade? Você tinha essa preocupação do que passava na cabeça do William, por exemplo? Isso sempre é uma nuvem, né, que fica na cabeça dos pais, né, por adoção, que é uma coisa que tem essa dúvida de como eles vão evoluir essa história deles, né? É sempre importante a gente lembrar que a gente não pode apagar a história, né? A gente vai ter que conviver com essa história, muitas vezes até com esse passado desconhecido, porque nem tudo que a gente tem no relatório, na documentação, ele é definitivo, né? Então você não consegue chegar muitas vezes em alguns detalhes. E uma das coisas que eu sempre fiquei preocupado com o William e com a Melissa, né, que é a minha outra filha, que é exatamente nesse sentido, que é até onde a gente consegue ajudá-los, né? Porque a gente sabe que tem pais que não querem tratar esse assunto, né? Literalmente rejeitam essa ideia de ajudar a procurar. Fogem, né? Fogem desse assunto, exatamente. Mas a partir dos 18 anos, eles têm direito de ir atrás desse processo. Eles conseguem abrir o processo, só eles conseguem abrir o processo, inclusive, para poder fazer essa busca e tentar fazer esse encontro. Então, a gente tem que saber muito que o quanto a gente trabalhou e quanto a gente deu segurança para eles, né? Então, eu lembro de uma coisa que o Will, num dos trabalhos que a gente fez, né? O Will já faz um bom tempo que ele faz a apresentação, dá palestra para o Gala, né? E numa das primeiras que a gente fez, quando ele era ainda pequenininho ele ainda é, porque ele não cresceu muito, mas... Mas o que pegou, né, que assim foi uma coisa que eu não esperava dele, né, quando ele falou assim que ele nunca teve muito mesmo essa curiosidade de ir atrás, mas ele ficava preocupado se ele já tinha cruzado com os pais no shopping, na rua, em algum lugar, que ele falava assim, puxa, será que ele era meu pai? Será que ele era minha mãe? Então, é uma coisa que, para mim, era uma novidade, que eu não imaginava isso, né? E era uma coisa que você fala assim, cara, só eles têm essa informação, só eles sabem onde que o calo aperta, né? Cabe a gente tentar amenizar essa dor ou essa ansiedade e ajudar naquilo que a gente puder. Tem hora que a gente vai conseguir até um certo nível de detalhe e tem hora que o processo não dá tanta informação, né? Então, eu acho que isso... A gente tem que trabalhar como pais, a gente tem que lembrar que a história não se apaga, né? A gente pode construir uma nova história, mas a gente não pode apagar a história passada. Só um lembrete, né, que antes dos 18 também dá para fazer a busca nos autos, mas obviamente que a criança com acompanhamento psicossocial, né, conforme o ECA, e autorização dos pais. E aí eu queria aproveitar e falar da curiosidade, né? Que óbvio, na escola a gente tem sempre essa... E eu vejo com as minhas filhas hoje, existe isso, e criança né, eternamente curiosa. Eu queria que vocês contassem um pouco, tanto Verônica quanto o William, como que isso acontecia na escola. Vocês falavam que vocês eram crianças adotadas, mudava o jeito, vocês percebiam isso, né, na escola a professora tratava de um jeito diferente com essa informação, os amiguinhos. Eu queria que vocês contassem um pouco desses casos para a gente.
A Verônica pode começar esse tópico. Tá bem. Bom, os amigos perguntavam, né? Por exemplo, na primeira escola, como eu disse para vocês, minha mãe era muito idosa mesmo, assim, ela tinha quase 70 anos. Então, ficava muito óbvio que ela não podia ser minha mãe, assim, mesmo para uma criança. Então, eles não conformavam quando eu falava assim, ela é minha mãe. Ah, ela é sua avó, né? Você mora com a sua avó? Cadê a sua mãe? Então, isso me incomodava muito. Incomodava porque cadê minha mãe? Eu não sabia responder onde ela estava e não queria falar sobre o assunto. E me incomodava também eles dizerem que ela não podia ser minha mãe, que ela tinha que ser minha avó. E aí eu mudava de assunto, mas eu ficava com aquilo na cabeça também, né? E aí depois, é importante eu contar assim, eu fiquei órfã 2 vezes, né? Então, assim, depois que eu perdi essa minha mãe, até pela questão de idade, ela sofreu um derrame, ela passou por um tempo numa casa de cuidados e eu precisei ir para outra família, onde eu falo que eu fui tutelada. E aí, nessa família, quando a gente chega maior, né, e aí ela já tinha 2 filhos também por adoção, tinha muita dificuldade de chamá-la de mãe, não tinha vínculo, né, era uma coisa muito sofrida. E aí ficava mais essa cobrança. Então, é sua mãe, é sua tia, mas você tem coragem de chamar outra pessoa de mãe? Você não tem amor pela sua outra mãe? Então, essas cobranças sempre existiram muito e eram muito confusas para mim, tanto que eu acabei nessa outra família, eu não consegui chamá-la de mãe, ela ficou sendo tia até o tempo que eu convivi com ela, até os 18 anos, e foi muito difícil de vincular. Até porque eu não me sentia acolhida nessa segunda família, assim, me sentia cobrada o tempo inteiro como uma estranha no ninho mesmo. E você, William? Para mim, assim, como eu disse no começo, para mim sempre foi uma coisa muito natural falar que sou adotado, porque em casa sempre foi um assunto muito natural, sempre foi uma coisa que... Ah, pai, por que isso? Ele ia lá, sentava comigo, respondia sem muito rodeio, né? Claro que ele adaptava de acordo com as idades em que eu perguntava as coisas. É claro que ele sempre ia respondendo da melhor maneira possível, mas sempre foi um tópico muito bem resolvido na minha vida. Sempre foi uma coisa que eu sempre tive certeza, sempre foi uma coisa que, assim, nunca me foi negada uma resposta. E quando eu cheguei na fase do colégio, eu sempre falo que muitas vezes sobre a minha vida adotiva, os meus colegas de escola, os meus amigos, eles sempre tinham mais curiosidade de entender as coisas que tinham acontecido do que eu. Então, eles falavam, ai, nossa, mas por que, sei lá, tua família te abandonou? Eu olhava, sei lá, cara, minha família não me abandonou, meu pai tem casa, não sei do que você tá falando. Então, assim, as pessoas elas vinham muito com perguntas do tipo, mas e os seus pais de verdade? Mas por que te trocaram? Por que te abandonaram? Ou qualquer coisa do gênero, que aí nessa fase de idade é praticamente inevitável perguntas desse gênero, principalmente comigo sempre foi, porque a minha adoção ela é muito evidente quando você vê os meus pais perto de mim, entendeu? Então, assim, em evento da escola, com os amigos, eles viam os meus pais e olhavam para mim, e aí eles falavam assim, são seus tios? O que está acontecendo aí? O que é isso? E eu sempre falei para eles, na maior naturalidade, para eles sobre, tipo... Essa é a minha vida, essa é a minha história, esses são os meus pais, é assim que acontece. Aconteceram muitas vezes perguntas Você desse enxergava gênero. isso como preconceito? Teve alguma cena de preconceito, por exemplo, William? Preconceito, eu não sei dizer se... Sim, de certa forma é preconceito, porque eu sempre fui uma criança extremamente ativa, por assim dizer. Eu não parava quieto. Então, eu ouvi muitas vezes na vida que esse meu comportamento ele se dava por eu ser adotado, ou por qualquer coisa do gênero. Ou, assim, às vezes um olhar mais distante, um comportamento um pouco mais diferente, digamos assim.
Mas nada que tivesse me incomodado, nada que, assim, eu não chegasse para os meus pais e falasse assim, ah, não, aconteceu isso na escola hoje, eu não gostei. E graças a eles eu sempre fui muito bem resolvido. Então, toda vez que chegava alguma pergunta que às vezes eu não sabia responder por questão da idade ou por falta de conhecimento no assunto, eles chegavam, sentavam comigo e falavam assim, não, olha, isso acontece dessa forma, acontece por causa disso, entendeu? Então, sempre foi um caminho muito bem Você esclarecido acha para que mim. essa segurança que você passa, e você passa uma segurança incrível para a gente, tem a ver com a educação e a preparação que seus pais têm ou tiveram esse é o grande motivo? Conta isso para a gente. Eu acredito que, assim, 90% do esclarecimento e da tranquilidade que eu tenho para falar sobre isso hoje se dá por conta deles. Eles, assim, é claro que, como você estava comentando, é claro que existem inseguranças, existem medos, dúvidas Gatilho até, né? e coisas do gênero, mas são coisas que muitas vezes eles não transpassaram para mim. Então, eu sempre tive uma imagem de segurança, de conforto, de tranquilidade, de aconchego. Então, assim, quando eu não tinha conhecimento de alguma coisa, quando eu tinha dúvida de qualquer coisa, eu sempre podia contar com eles, entendeu? E sempre posso contar até hoje. Ainda tem muitas coisas que eu não entendo, que assim, às vezes meu pai, ele brinca e fala assim, cara, pesquisa no Google, porque eu tô tão adaptado a perguntar as coisas para ele que eu não entendo, que às vezes eu esqueço que tem coisa que ele não vai entender, ou que ele não vai saber a princípio. Tem um detalhe, Danilo, que ao longo da vida a gente vai aprendendo, né? As crianças, elas são muito curiosas, né? E às vezes o nível de crueldade também você não pode duvidar, né? Então eu lembro, essa cena eu achava ótimo, que era assim, quando na escola descobriram, né, que o Will foi adotado. E aí foi uma balbúrdia, né? Todo mundo perguntava, todo mundo comentava, né? Aquela história toda. Aí um dia eu estava no aniversário de um amiguinho do Will, eu estava jogando na máquina e um toquinho de gente desse tamanho do meu lado. Tio, é verdade que o Will é adotado? Eu olhei para ele e falei, é. Ele olhou para ele e falou, legal, né? Virou as costas e foi embora. Então, eles têm um nível de curiosidade, mas eles talvez não tenham esse nível de entendimento, né? Da mesma maneira, quando teve uma vez que ele chegou para mim e ele falou assim, puxa, pai, eles estão falando na escola que eu sou adotado. E eu falei assim, você foi adotado. Isso é um fato. Isso não é uma ofensa, né? Então, o como você aborda a situação também é importante, porque se você tratar isso como um fato e não como uma ofensa, é um fato. O que você pode fazer é ensinar esses bestinhas que tem coisas mais legais para se perguntar do que isso. Mas a curiosidade é válida. Faz toda a diferença, né? É muito legal você trazer isso, né, Gilson? Porque assim, eu fiquei lembrando, enquanto você estava contando, né, dessa questão da crueldade, né? Que a gente, até por não ser devidamente orientada, acaba reproduzindo também esse viés de crueldade, né? Quando você perguntou sobre preconceito, dificuldade, né, de se reconhecer, nessa segunda família que eu estive, era usado ainda, né, até pela minha idade, já falei para vocês, a questão da filha de criação. Então, assim, esses aqui são meus filhos, essa aqui eu peguei para criar. Aquilo me incomodava muito, né? Isso é muito então, cruel, né? Era pior do que ser adotiva. Ela é minha filha de criação, como parecia um animal que você pegou para criar, para dar comida, né? E que você deve agradecer muito, né? Então, nesse sentimento de hostilidade, né? E talvez pela falta, hoje eu entendo, pela falta de orientação deles também, né? E de preparo que eu precisaria para essa transição. Teve um dia que os meus irmãos chegaram e eles estavam ali naquela dificuldade de me aceitar, né? E de como que ela chega mais velha, e tomando espaço, e como que é isso. E aí eles falaram, você não vai chamar ela de mãe, ela não é tua mãe, não. E eu sabendo também que eles eram adotados, e sabia da história deles, da dificuldade, estava tentando ser querida, e eles ali me azucrinando o tempo inteiro. E aí eu falei, teve um dia que eu fui muito cruel com eles, como eu me arrependo disso, mas eu fui, né? Eu falei assim, olha, vocês estão aqui me azucrinando, mas vocês sabiam
que a mãe de vocês não quis vocês? Que vocês sim foram abandonados e que é uma caridade o que a tia fez para vocês? Eu só estou aqui porque minha mãe morreu. Minha mãe me amava tanto, e se ela estivesse viva, ela ainda ia estar comigo, mas a de vocês não quis ficar com vocês. E aí foi aquele choro. Nossa, saíram desesperados que o mundo caiu. Eu arrependi na hora que eu falei, mas eles já tinham, assim, me azucrinado muito, né? E falado muita maldade. Então, assim, não precisava nada daquilo, nem eles precisavam estar me agredindo, nem eu precisava agredir, cada um de nós tinha ali as suas dores, a sua forma de elaborar, mas a gente não tinha feridas, né? Nenhuma orientação, as feridas estavam todas abertas e a gente ali cutucando o tempo inteiro, né? Então, por isso que hoje, no trabalho, eu acho que tem toda a relação com o que eu faço hoje, né? Então, o cuidado do acompanhamento psicológico, da orientação das famílias, hoje a gente trabalha muito com a questão da orientação parental, de ensinar os pais a tratar dessas dores, né? A cuidar dessas feridas, acolher essas crianças com toda a sua história, com todo o seu sofrimento, e entender que não é fruto de um abandono, né? Mas que é necessariamente uma história de acolhimento que se escreve a partir de agora, né? E que se escreve com todas as suas dores, mas também com todas as suas cores, com todas as suas belezas, né? Então, e hoje também são assuntos, né, que a gente consegue levar para o nosso jantar, são assuntos que estão discutindo no grupo de amigos, né? Eu acho que comigo teve uma situação muito, muito bacana que eu acho que vale falar, que foi o primeiro dia de aula das meninas. Eu falei para elas, olha, hoje vai ser o primeiro dia de aula, não sei se vocês vão ter outros coleguinhas também que são de adoção, mas eu queria deixar vocês livres para vocês contarem se vocês estão de adoção ou não. Ponto. Eu sou pai de vocês. Acabou. Ponto. Isso. Eu sou pai de adoção, se eu sou biológico, isso não é o mais importante. O importante é que vocês tenham um pai que está aqui, né? Então, deixar isso muito, muito livre, né? Porque essas curiosidades vão aparecer, e o filho está preparado. E o fato aqui da gente ter o William, né, falando aos 22 anos, com essa maturidade, que eu acho que isso é muito bacana, isso está aí nessa preparação que a Verônica acabou de trazer. Eu queria colocar uma pergunta aqui para vocês dois, tanto o William quanto a Verônica. O que levou vocês a participarem dos grupos de apoio à adoção? Pode começar, Verônica, com vontade. Eu fui o primeiro encontro como convidada para fazer algo parecido com o que a gente está fazendo hoje. Você é adotada, né? Vem dar teu depoimento, como foi a tua história e tal, para a gente se conhecer. E aí fui lá para conversar, e aí não consegui deixar de ir, porque aí, no nosso próximo encontro vai trabalhar sobre isso. Então você é psicóloga, né? Você podia ajudar a gente. Prepara tal tema pra gente, né? Você tem estagiário, nossa, se seus alunos estivessem aqui, ia ser tão bom, né? E aí as coisas foram se envolvendo de uma forma, né? Que já faz o quê? 11 anos que eu estou nesse grupo, e agora com a O bichinho da adoção, ele vira e ele fica, né? Não tem como sair, gente, porque aí vamos se encontrar, né? Falei assim, olha, se tem tantas pessoas que hoje passam por questões que foram difíceis para mim, eu posso torná-las, né, mais amenas, melhores, né? Se eu posso ajudar de alguma forma, né, orientar essas famílias para que elas se constituam da melhor forma possível e muito cercadas de afeto, por que não, né? Então, mudou até a minha orientação de estágio. Eu era específica da área de desenvolvimento, eu trabalhava com famílias, aí eu abri esse leque e falei, peraí, as famílias precisam chegar até aqui, né? Então, hoje a psicologia jurídica é a minha principal atuação, porque abraça toda essa perspectiva de desenvolvimento, mas de uma forma muito especial a questão da adoção. Muito bom. William? Para mim, a minha participação em grupo, ela começou desde muito cedo. Então, ouvindo o relato da Verônica, eu consegui entender mais ou menos que ela começou já na vida adulta. Eu estou em grupo de adoção desde pequenininho, entendeu? Então, o meu início em grupo de adoção, ele foi uma coisa mais condicionada à ida dos meus pais, entendeu? Não foi uma coisa
escolhida no começo. É claro que depois a gente vai desenvolvendo, vai fazendo amizades, vai conhecendo, vai descobrindo novas coisas e vai gerando aquele interesse em ir na próxima, e entender um pouco mais. Então, assim, hoje o trabalho que eu desenvolvo dentro do meu grupo é na parte de ficar com as crianças, é na parte de, assim, começar a desenvolver um trabalho de conversar com eles sobre isso, de conscientização sobre isso. Mas eu diria que é bem isso. O início da minha jornada, né, com grupos de adoção se deu através principalmente do meu pai e da minha mãe. Seu grupo tem uma ala jovem, William? Ele tem uma ala jovem que são os filhos dos diretores e às vezes também os filhos das pessoas que estão indo lá para ver as reuniões, para estar junto nos acolhimentos. Os pais, enquanto eles estão lá com os adultos, às vezes tirando dúvida, entendendo como funciona, as crianças elas ficam comigo, aí a gente brinca, faz alguma atividade recreativa em quadra ou coisa assim. Muito bom. Verônica, conta pra gente qual que é a diferença no seu trabalho feito no GAA e no NGAAD, por favor. Tá. No GAA, eu participo como membro da diretoria, fazendo todo o planejamento anual, eventualmente organizando algum encontro, e também como supervisora de estágio, porque aí no estágio a gente trabalha especialmente com pós-adoção, com encontros coletivos, quinzenais, e também os estagiários acompanham semanalmente essas famílias no plano da orientação parental, no atendimento das crianças. Então, esse é o trabalho no GAA. Na GAAD, como assessora, né, a gente faz uma articulação como equipe técnica, discutindo algumas questões de planejamento da GAAD, analisando PLs, respondendo documentos, elaborando pareceres e também contribuindo para a organização dos encontros anuais, né, no nosso ENAPA. Muito e também bom. Fazendo bastante essa articulação, né, da região, do meu grupo, de outros grupos, com a GAAD, então, como mediadora. Perfeito. E aí, falando em GAAs, você acredita que os GAAs atuam em relação aos filhos adotivos? E ainda, como que os GAAs podem evoluir nessa atuação em relação aos filhos adotivos? Então, eu achei até estranho, né? A gente já discutiu bastante essa questão, né? Hoje a gente tem ali a adotiva, outros movimentos, né, dos filhos adotivos, que eu achei legal, até assim, cumprimentei muito o trabalho das meninas, né, do próprio Alexandre Lucchesi, quando começou esse movimento, mas para mim não haveria necessidade de criar um outro lugar específico só para os filhos, porque na minha compreensão, o GAA sempre cuidou das famílias adotivas, e nas famílias estão os pais, estão os filhos. Quando o William fala para a gente, eu cuido da ala jovem, eu trabalho com as crianças, eu também me percebo nessa atuação, porque por vezes a gente tem discussões ali que com os adultos, as crianças ou os jovens não poderiam participar, são questões mais dolorosas que a gente vai discutir, então a gente organiza noutra sala, noutro ambiente, uma outra atividade na linguagem da criança, na linguagem da juventude, para que aquilo também seja discutido, mas de uma forma que seja mais palatável, mais cuidado, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que deve ser falado na frente da criança e daquilo que não deve ser falado. Não no sentido de mentir ou de ocultar, mas que tem algumas violências que a gente não precisa atualizar. Elas ocorreram, ok, mas a gente não precisa ficar atualizando. Reviver isso, né? Isso, a gente precisa poupar um pouco as nossas crianças. Então, nesse contexto, a gente sempre tem esse cuidado de espaço diferenciado e a gente percebe que os filhos estão nos GAAs. Por outro lado, eu percebo aí na questão da adotiva, né, no momento, pelo menos na leitura que eu tenho, né, e na admiração que eu tenho, uma perspectiva muito grande em relação a esse momento ali da busca pelas origens, né? E então eu acho que tem essa temática muito forte que os une, que engaja em algumas buscas aí pela questão da adoção aberta, da adoção com contato, que é legítimo, que é importante, então que tem um outro direcionamento.
Muito bom. Ô Gilson, traz para a gente alguma, né, falando um pouco aí dos GAAs nessa atuação em relação aos filhos adotivos. Você teve, você já estava envolvido? Como, eu não sei se você já estava envolvido quando você adotou seus filhos e de que forma os GAAs podem ajudar aí nessa relação, por favor. Eu quando comecei, né, com a tentar entender o que era a adoção, isso foi há 24 anos atrás, praticamente, né? Então a gente tinha pouquíssimo material, a gente não tinha muito onde consultar, né? E eu tive duas referências muito boas, né? Um amigo de infância que adotou uma menina, e eu tive uma amiga de trabalho que adotou uma menina com 5 anos de idade, né? Então, isso me ajudou a entender o contexto da adoção, mas a gente tinha muito pouco material, né? Então, para mim, os grupos começaram depois que eu estava com o Will. Então, por exemplo, o primeiro grupo que eu participei foi lá em São Paulo ainda. Era um embrião que a gente estava vendo, juntando essas dúvidas, esses medos, os receios dos pais. E quando a gente veio para a praia, quando a gente mudou para cá, aqui ainda não tinha o grupo. Então, quando eu entrei com o processo de adoção da minha filha, né, que a gente estava querendo uma menina, eu perguntei, a primeira coisa que eu fiz, perguntar no fórum, tem grupo de adoção aqui na cidade? Elas falaram assim, não tem, a gente quer abrir, tá difícil, você não quer encabeçar, tal. Eu falei, putz, eu falei assim, eu não sei se eu conheço o suficiente, naquela época eu tinha medo, né, assim, de encarar um negócio desse, e eu falei assim, não, a hora que tiver o grupo eu entro, né? E assim, eu entrei no grupo, o grupo foi montado depois que a minha filha chegou, porque a presidente do grupo, a fundadora do grupo, as nossas filhas têm praticamente a mesma idade. Então, e ela fez o grupo exatamente porque as pessoas viam ela com a menina e falavam, nossa, como foi o processo, como que é isso, como que não é? E aí aí ela falou assim, puxa, tem tanta gente perguntando, ela falou assim, que tal se a gente fizesse o grupo? E aí o pessoal buscou lá no fórum falando sobre criar um grupo, aí o fórum ajudou as técnicas, né? Ajudaram a estruturar, e acho que a gente entrou no grupo, acho que com 4, 5 meses depois que ele estava fundado. Então o grupo tem 13 anos agora, né? Então eu falo que eu tenho 12 anos e alguma coisa de gala, né? Que foi muito o que mais a gente se envolveu. E faz toda a diferença. William, eu queria perguntar para você se, na sua opinião, os filhos adotivos, eles podem e devem intensificar a atuação nos GAAs. Se você vê isso como algo positivo, como que você enxerga? Podem e devem, né? Porque eu venho da linha de raciocínio de que toda ajuda é boa, né? Toda ajuda é boa, todo conhecimento agrega alguma coisa, ele vai levar a algum lugar. Então, às vezes é o que está faltando, entendeu? Muitas vezes eu acho que é o que está faltando. Às vezes é uma opinião um pouco diferente, ou às vezes um ponto de vista um pouco fora do que a gente está acostumado a ver, entendeu? Porque a criança, ela é literalmente isso, ela é um ponto de vista diferente de uma situação que a gente está vendo, às vezes, de um outro ponto de vista. Entendeu? Então, muitas vezes, abrir um espaço para o filho falar, abrir uma caixa de diálogo, por assim dizer, para eles poderem expressar o que estão sentindo ou o que estão pensando, é uma coisa que eu julgo não só não só boa, como necessária nos dias de hoje. E você sente falta de mais filhos adotivos sendo protagonistas nos GAAs ou participando dos GAAs? Eu não sei dizer nos GAAs em geral, porque eu não tenho esse dado de, assim, se eles são ou não tão presentes nos seus próprios GAAs ou no movimento ao todo, entendeu? Mas no meu grupo eu acho que existe sim uma carência dessa parte, de ouvir um pouco o que eles têm a dizer, porque é claro que eles têm a dizer. Talvez eles não saibam como dizer, talvez eles não saibam qual é o lugar. O GALA tem mais jovens como você, filhos adotivos participando, como você participa no GALA, por exemplo? Participante não. A gente tem muitos filhos por adoção, mas que realmente
tomam a frente ou têm alguma função ou responsabilidade, ou às vezes até algum encargo, não. É porque tem uma coisa também, Danilo, também eles são muito jovens, né? Isso, eu ia abordar exatamente isso, porque você tem muitas vezes, que a gente brinca, né, que são os filhos do gala, né? Então, se a gente pega, por exemplo, pretendentes que estavam na fila tal, e agora eles estão com as crianças, então para a gente é um barato ver as crianças com 12, 15, 17 anos, mas eles começaram, eles têm uma diferença de idade muito grande entre eles mesmo, né? E eu acho que tem um ponto também, Danilo, nessa pergunta, que ela é importante, que a gente, né, pela ANGAAD, a gente vê uma dificuldade muito grande de continuidade de alguns grupos, né? Os grupos, muitas vezes, eles acabam sendo centralizados em algumas pessoas, e essas pessoas elas vão envelhecendo, elas vão cansando, elas querem ter substitutos, né? Então, eu acho que o caminho, né, de incentivo dos filhos começarem a se envolver nos GAAs, começarem a ter participação com atividades ou responsabilidades, ela é importante para um processo de sucessão mesmo, de continuidade do grupo. Porque muitas vezes o que acontece, a gente percebe que tem muitos grupos assim, super tradicionais que eles fecharam, porque não tinha voluntário, né? Então, se a gente não consegue trazer nem os nossos filhos para ser voluntário, né? Então a gente precisa rever muito isso também, porque já é difícil ter voluntários externos. Então, que tenha pelo menos os filhos, né, dos participantes, porque eu acho que esse é um bom caminho também, porque eles cresceram dentro do ambiente do grupo, né? Perfeito. Verônica, traz para a gente que onde você atua, temos participações de filhos adotivos também, jovens, mais velhos, como que tem acontecido? Eu percebo numa direção muito próxima do que o Gilson acabou de descrever para a gente, sabe? As mesmas pessoas, a gente brinca que é a dança das cadeiras, né? Agora você é presidente, agora você é secretário, vai mudando, né? Tem que trocar diretoria? Tem, então troca as posições. Isso, exatamente. E as pessoas mais jovens, né, que são os filhos, eles vêm quando eles são provocados, quando eles são convocados. Por exemplo, o encontro vai ser sobre a fala dos filhos, falar um pouco sobre a sua história, não tem resistência, vem, tem uma super contribuição, mas falta o engajamento, assim, parece que eles não entenderam ainda o sentido dessa importância de ter o grupo e o alcance da contribuição da vivência deles, assim, um certo cansaço, assim, elas, para que ficar falando disso até hoje, né, mãe? Já fez tua parte, já podia fazer outra coisa, né? Vira a página. Então, acho que não tem esse engajamento. Eu faço uma analogia, né? Quando o meu primeiro convite para fazer mestrado foi do professor Olavo, da Universidade Federal lá do Pará, que ele sabia que eu trabalhava com Libras, ele falou assim, olha, eu tenho uma questão instigante, porque a gente ensina Libras para os chimpanzés. Mas os chimpanzés, eles se comunicam conosco, os pesquisadores, mas eles não ensinam para os filhotes. Não houve um significado para eles de assumir essa linguagem. Então, eu falo assim, os nossos filhos da adoção, eles falam conosco sobre a adoção, mas eles ainda não entenderam o significado de assumir isso enquanto luta contra os grupos, de dar continuidade. E aí fica essa preocupação, né, Gilson? Assim, a gente já tem uma certa idade, quer dizer que se a gente deixar a diretoria hoje e parar tudo, né, os GAAs, eles vão deixar de existir, né? Como que vai ser isso? A gente se preocupa muito, sim, com essa questão. Bom, já deixar alguns lembretes que acho que importantes, né? Filhos adotivos, independente de idade, vamos participar, vamos se informar, né? No site da ANGAAD tem uma lista de GAAs por estado lá, dividido certinho. Então vamos atrás, vamos tentar, trazer histórias, compartilhar. Acho que isso é tão importante para... Eu vivo atrás de histórias também, e agora também tenho me envolvido bastante. Desde que eu entrei na fila da adoção, é um assunto que eu respiro e que, para mim, é super importante. E como eu falando disso, publicando sobre isso, eu tenho incentivado muitas outras pessoas até se informarem, né? Então, acho que isso é muito importante, né? A história dos filhos
né? E histórias, em geral, sempre agrega e esclarece muito. E aí, Verônica, aproveitando, eu queria que você fizesse esse convite para os filhos adotivos em Libras. O que você acha? Nossa! Te deixei numa saia justa? Te deixei numa saia justa agora? Me deixou. Faz muito tempo que eu não trabalho como intérprete. Eu acho que eu vou passar essa. Bom, a única coisa. Não, Obrigado, sério, obrigado é Libras, assim, né, Verônica? É ok, isso, obrigado, né? Com obrigado. amor, né, da adoção. Mas eu acho que assim, Libras é como inglês, né? É uma língua. Então, se a gente não está ali constantemente utilizando e fluentemente fazendo uso, corre o risco realmente de não ter uma boa comunicação. E aí eu queria, já que estamos chegando no grande finale, eu queria que o William deixasse a mensagem dele, né, para os pais de adoção, para os filhos de adoção, para quem está pensando em adotar ou para quem está na fila de adoção, deixasse alguma mensagem aí de carinho, por favor, William. Tá ok. Cara, primeiro começar falando diretamente com os pais, né? Que às vezes eles têm essa vontade, eles têm esse desejo, mas eles muitas vezes não sabem onde fazer, como fazer. Então, como você mesmo disse, entrem no site da Angaad, procurem entender como funciona, quais são os caminhos que você pode estar seguindo. Procurem os GAs nas suas cidades, vão atrás, eles fazem sempre um trabalho muito bonito, um trabalho muito produtivo. Filhos, falem com seus pais, os pais de vocês estão aí para ajudar vocês no que vocês precisarem, eles são seus pais, eles vão estar para vocês da mesma maneira que vocês estão para eles. Peçam ajuda, perguntem. Eu acho que quanto mais você pergunta, mais informação você tem, quanto mais informação você tem, melhor as coisas são, não tem como as coisas se desenvolverem de maneira melhor, entendeu? Então, façam parte, é importante, é legal e é muito especial, Verônica, por favor, a sua mensagem. Eu queria dizer para as famílias que ser pai, ser mãe e ser filho é um grande desafio. E que não é uma mágica, né? Que não é algo que se construa de uma hora para outra. Então, que é um processo difícil, que a gente tem dores, tem dificuldade, tem dia que a gente acha que não vai dar certo, tem dia que a gente se arrepende, não sabe se é aquilo mesmo que queria, e que tudo isso faz parte desse processo, e que não é motivo para que a gente se desanime. Então, para que a gente seja bem leal em relação às nossas motivações, aquilo que nos leva a buscar, a partir da adoção, a constituição de uma via parental, de se tornar família, e que se isso for realmente, né, o desejo, né, dessa pessoa, ou desse casal, desse grupo de pessoas, que deem um primeiro passo e que tenham coragem de dar vários outros passos sem desistir, mas buscando apoio, buscando a rede, buscando os grupos, buscando a GAD, buscando parcerias, né, acompanhamento psicológico, psicossocial, apoio. Vai ter dia que vai ter vontade de chorar, de desistir, de estar difícil, ou porque demorou, ou porque eu não sei se meu filho vai me amar, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, um bom pai. É isso mesmo. Se tornar família é muito difícil, mas, gente, é tão gratificante que não dá para desistir desse processo, não dá para não querer. Todas as pessoas precisam ser família se tornando pais? Não, é importante a gente pensar que para ser família, um casal já é uma família. Não precisa de um filho para ser família. Mas se o desejo realmente é de se tornar pai e mãe, sabe, que vocês possam entrar nesse grande desafio conosco, e que a Angaad está aqui, os grupos de apoio estão aqui para compartilhar, para caminhar junto, para chorar junto, mas para sorrir muito também dessa beleza que é se tornar família. Tá? Muito obrigada, eu acredito muito nesse projeto. A gente que agradece, puxa vida, que conversa e que mensagem linda. Gilson, queria que você deixasse a sua mensagem. Hoje foi
Hoje foi um bate-papo mais caloroso, né? Assim, o coraçãozinho fica feliz, apertado ao mesmo tempo, né? Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre a gente está aprendendo. Aprendi muito com a Verônica hoje, assim, muito legal a experiência dela, a vivência dela. E acho que isso que a Verônica falou é verdade. A gente não tem solução pronta, não tem regra, não tem caminho das pedras. A gente pode simplificar algumas coisas, a gente pode facilitar algumas coisas, mas cada um vai ter que construir o seu caminho, né? Então, cada família tem sua formação, tem a sua dificuldade. Eu brinco muitas vezes, né, que a adoção é que nem aqueles videogame que não acaba, né? Então, assim, cada fase é um negócio diferente, né? E ter filho é isso, né? Independente de ser por adoção, né? Então, você ter uma criança de 3 anos é uma coisa, de 7 é outra, de 15 é outra, de 20 e a de 30 e a de 40, a gente sempre vai ser filho. Meu pai vai aumentando o desafio, né? Meu pai até hoje me pergunta se está tudo bem, se estou precisando de ajuda, quer dizer, então isso é muito legal, né? Então, mas cada família. Que hora você chegou em casa, né? Exato, se eu estou indo muito para São Paulo, sabe aquela história? Então tem umas coisas que a gente vai ser, sempre vai ser filho, né? E para o meu filho, eu só tenho que agradecer. A gente está numa construção constante. Eu acho que a gente passou por muitos momentos difíceis. Assim, a gente fala, né? A gente construiu isso e a gente constrói isso todo dia. Então, eu acho que a gente tem caminhos, tem momentos que a gente dá muita risada, tem hora que a gente chora muito, mas a gente sabe que a gente vai chegar do outro lado. Eu acho que esse é o caminho mais importante. Acho que é a gente acreditar que a gente confia um no outro, que a gente confia na nossa família, e que isso é importante para todo mundo, porque é aquilo que a gente falou lá no comecinho, a transparência, a verdade. Com verdade, tudo se resolve. Gente, e isso aqui é o Pode Adotar. É ter essas experiências, ter essa mistura de lugares, de cada pedacinho do nosso super Brasil, de ter todas as idades, de ter todas os momentos, né, de adoção, muda, momento em momentos que você é mais pai, em momentos que você é mais filho, e é isso que faz aí nossa conversa ser tão rica. Queria convidar todo mundo para assistir e para ouvir os últimos programas que a gente já fez. Já falamos de adoção interracial, nós já demos o passo a passo da adoção, a gente já falou também de desistência, falamos aí de vários assuntos, então quero deixar o convite para vocês acompanharem, assistirem. A gente está também com vídeo, estamos no podcast, nos canais aí todos. Então, queria deixar esse convite para todo mundo e já aproveitar e agradecer a Verônica, agradecer o William e também o Gilson. Muito obrigado, gente. Mais uma conversa aí incrível. E até a próxima, pessoal. E muita paz para a gente, muita saúde. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigada, foi um prazer.